Belmega, que tipo de olhar você nos traz e o que você tem ouvido aí nas suas apurações? Elisa, conversando sobretudo com o Congresso Nacional para sentir um pouco da temperatura, né? De como que os parlamentares estão vendo tudo isso, porque isso mexe diretamente com o mundo político. Os parlamentares, inclusive, estão em dúvida sobre o que vai ser feito, por exemplo, daquela possibilidade de ouvir Vorcaro em comissões no Congresso Nacional, porque o que a gente escuta deles é que agora está muito condicionado à própria vontade do Vorcaro. O fato dele estar preso efetivamente, antes ele estava com tornozeleira eletrônica, mas agora preso, e não é uma prisão domiciliar, pelo menos por hora, a situação dele é de estar realmente em uma unidade da Polícia Federal, isso não impediria, teoricamente, dele ir prestar depoimento em uma das comissões do Congresso Nacional, segundo os parlamentares dessas CPIs que eu ouvi agora durante todo o período da manhã. Tem, inclusive, depoimento marcado na semana que vem, no dia 10, na Comissão de Assuntos Econômicos. A gente está tentando um contato com o senador Renan Calheiros para saber o que vai acontecer diante dessa novidade que acontece nesse meio tempo, que é a prisão efetiva de Daniel Vorcaro. Agora, estou citando o Congresso Nacional porque tudo isso que a gente vem destrinchando ao longo de toda a manhã é um material muito robusto para a investigação em si da Polícia Federal, para as investigações que o Congresso Nacional tenta alcançar em diferentes frentes, porque esse relatório que a gente teve acesso a partir da decisão de hoje, que foi tornada pública do ministro André Mendonça, mostra para a gente com bastante profundidade como que se dava a atuação de Daniel Vorcaro. São diferentes elementos, o nosso site está recheado de informações recortadas para a gente montar esse quebra-cabeça juntos aqui no ar sobre como que era essa atuação. Uma informação, por exemplo, que a gente traz em destaque nesse momento, numa matéria assinada pela Letícia Martins, aponta que o Vorcaro ocultou 2,2 bilhões de reais de vítimas do Master na conta do pai dele. Então, aquela história de como que isso mexeu com o sistema financeiro, de como as pessoas estavam caindo nessa fraude com condições muito vantajosas e reais, e o quanto que o tempo em que isso demorou a ser descoberto representou muito prejuízo. E aí, a partir do relatório de hoje, a gente vai entendendo com profundidade como que se dava essas operações, como é que ele conseguia ocultar tudo isso. Então, essa é uma das informações mais relevantes de momento, porque é uma quantia muito alta e que, segundo o relatório da Polícia Federal, estava ali, oculta na conta do pai de Vorcaro. Esses laços familiares permeiam toda essa investigação, né? A gente citou por diversas vezes aqui Fabiano Zettel, que é cunhado de Vorcaro também, e tem diversas trocas de mensagens que apontam ele como elo fortíssimo desse esquema também. O outro braço que a gente trouxe mais cedo, que vale a pena mencionar também, o detalhamento que trata sobre a atuação de servidores do Banco Central, da gestão Campos Neto, e que atuavam numa consultoria informal, estavam num grupo de WhatsApp com Daniel Vorcaro, para prestar orientações, diretrizes e fazer uma espécie de jogo duplo em relação aos interesses do Master, trazendo informações de dentro do Banco Central que poderiam ser bastante úteis a Daniel Vorcaro, com suspeitas a partir da troca de mensagens de pagamento de propina e por aí vai. E uma terceira frente, tão grave quanto, é a gente pensar no nível de ameaça que a gente consegue entender com profundidade a partir das trocas de mensagens colocadas no relatório da PF também. Ameaças a jornalistas, ameaças de assalto, ameaças de agressão, ameaças de quebrar os dentes, está tudo ali, está desenhado nesses diálogos. Então, são informações muito relevantes para a gente entender que mesmo depois da operação, na primeira fase, ter sido deflagrada e esse esquema ter sido tornado público, Vorcaro continuou atuando. E essa linha de obstrução de investigações, de ameaças, é isso que torna hoje a prisão dele completamente inevitável e que vai permear, portanto, todas essas relações que ele tem também com o mundo político. Outro ponto aqui que eu observo nas conversas que a gente está tendo
muita gente elogiando a atuação do ministro André Mendonça, porque ele deu recados claros na decisão dele de que ele quer agilidade para investigar isso. E aí é claro que o bolsonarismo, por exemplo, puxa para si, porque foi um ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, teve toda aquela história em relação ao relator anterior, que era o ministro Dias Toffoli, episódios gravíssimos que acabam manchando muito a reputação do ministro Dias Toffoli e, por tabela, do próprio Supremo Tribunal Federal. E agora, com uma primeira decisão do ministro André Mendonça, considerada muito robusta, dando transparência, porque a gente não tem mais o sigilo dessa decisão, e com isso a gente pode ter acesso a todo esse detalhamento que é feito a partir do que a Polícia Federal comunicou. E uma sensação aqui para concluir minha participação por hora, Elisa, de que ainda tem muita coisa a vir à tona. E isso é importante, porque essa apreensão que está no ar aqui em Brasília desde o ano passado, ela só continua, é aquele ar pesado aqui na capital federal. Porque, na medida em que a PF for tendo acesso a tudo aquilo que foi descoberto nos celulares, for cruzando informações, for ouvindo testemunhas, isso tudo ajuda a engrossar o caldo de preocupação também aqui em Brasília, porque até aqui a gente teve a revelação de pouquíssimos nomes do mundo político. A decisão de hoje, por exemplo, não traz nenhum nome de políticos, mas o próprio Vorcaro não esconde que tinha relações com o mundo da política em todos os poderes, em todas as esferas. Então, o que fica de que a gente não vê ainda uma luz no fim do túnel de conclusão dessas investigações, porque cada vez que a gente tem acesso a um pouco mais de informações, a um pouco mais de detalhamento, vão vindo mais penas dessa senhora galinha que é o caso Massa. Então você vai puxando pena por pena e daí você vai se desdobrando num emaranhado gigantesco com o envolvimento e suspeitas muito graves e que atingem absolutamente tudo, os três poderes, o sistema financeiro, a política como um todo e por aí vai. Então, daí as preocupações também em relação a esse caso e por isso que a política vai acompanhando muito atentamente todos esses desdobramentos, mas ao mesmo tempo sem ver muita surpresa em relação a essa prisão hoje do Vorcaro, sobretudo depois que a decisão do ministro André Mendonça foi tornada pública e a gente tem um detalhamento desse modus operandi de Vorcaro através do chefe ali da segurança dele, o Mourão, que é citado nas conversas, com essas ordens que estão colocadas nas mensagens, segundo o relatório da PF, e que tratam justamente desses direcionamentos, inclusive, de ameaças gravíssimas, ameaças que poderiam ter beirado uma ameaça física direta, inclusive a profissionais da imprensa.